Vamos lá então, pessoal, para a nossa aula de sistema respiratório, tá? Então a gente vai passar um pouco pela anatomia do nosso sistema respiratório e depois nós vamos ver como funciona essa troca de gases lá nos nossos pulmões. Pessoal, para aprender então a anatomia do nosso sistema respiratório, quando eu estava fazendo cursinho lá no Positivo de Curitiba, o professor Gaúcho me ensinou a seguinte musiquinha. Narinas, fossas nasais, faringe, depois laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos. Narinas, fossas nasais, faringe, depois laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos. Mais rápido agora, hein? Narinas, fossas nasais, faringe, depois laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos. Narinas, fossas nasais, faringe, depois laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos. Narinas, fossas nasais, faringe, depois laringe, traqueia, brônquio, bronquíolos, alvéolos. A partir de hoje, então, vocês nunca mais vão esquecer a nossa anatomia do sistema respiratório, tá bom? Tá bom? Então, começando lá, essa é basicamente as partes do nosso sistema respiratório, né? Nós temos as fossas nasais, aonde depois o ar vai ser, filtrado, né? Tanto pelos pelos quanto pela mucosa ali, e aquecido também. Ou seja, se tiver alguma partícula um pouco maior, essa mucosa e esses pelos acabam segurando. Veja que nós conseguimos respirar pela boca também, mas aí nós temos uma camada de proteção a menos, né, para esse ar que acaba entrando. E uma outra coisa, tanto a cavidade nasal quanto a cavidade bucal aqui, elas acabam se encontrando nessa região que nós chamamos de orofaringe ou afaringe, né? Então veja que nós temos a faringe mais aqui em cima, e depois nós vamos ter a laringe, tá? Então a faringe tem a conexão tanto do nosso trato respiratório quanto o nosso trato digestivo. Depois, na laringe, já vai ser direcionada, vai ser ali o canal que vai direcionar o ar para os nossos pulmões, tá? Só lembrar de laringe, lembra lá do lá? É onde nós temos as nossas cordas vocais ali, né? Então ela fica mais aqui para baixo. Olha só aqui as nossas cordas vocais. E nós temos também uma importante estrutura que é a epiglote. Olha só, a epiglote vai fazer com que nós conseguimos desviar ali, né, o bolo alimentar para ser destinado ao esôfago e depois o ar para ser destinado à laringe, tá bom? Então, beleza. Olha só, nós temos então aqui a cavidade nasal, a nasofaringe aqui mais em cima, orofaringe, que ela fica mais nessa região pintadinha aqui em verde. Depois a laringe, ela vai estar aqui mais embaixo da faringe, tá bom? Veja que a faringe ela acaba englobando tudo isso daqui, desde lá da cavidade nasal até aqui no orofaringe. E depois nós vamos ter aqui, depois da laringe, começa a nossa traqueia. Lembra que nós vimos lá no sistema, nos tecidos cartilaginosos, né, que a nossa traqueia ela é revestida de anéis de cartilagem, o hyaline cartilage. Então, isso possibilita o movimento e faz com que a traqueia tenha um formato fixo, né, para ela não ser tão mole assim, né? Ela tem que ter uma consistência.
Então, beleza. Depois disso, nós vamos ter aqui uma ligação, olha só, entre o nosso ouvido e o nosso sistema respiratório. Para que serve isso? Para balancear a pressão na nossa orelha interna. Essa conexão é chamada de tuba de Eustáquio, tá? Ou Eustachian tube. Então, ela vai basicamente fazer o balanceamento de pressão. Nós temos o tímpano ali, né, uma membrana no nosso ouvido, em que ele é responsável por captar as ondas longitudinais, as ondas de pressão, né, ou seja, as ondas de som. E por esse motivo, que ele é mais fechadinho mesmo, nós precisamos ter um canal que conecta aqui para fazer o balanceamento dessa pressão interna do ouvido, tá bom? Olha aqui uma foto mais de perto, né? Nós temos aqui o tímpano e olha só, esse canalzinho, essa parte de dentro, ela está ligado aqui com o nosso sistema respiratório para que isso aconteça. Lembra que quando a gente pega e vai voar, né? Nós alçamos voo ou até mesmo na descida, dá algo estranho no ouvido, né? É exatamente essa diferença de pressão. E quando nós deglutimos, acabamos fazendo essa equivalência ali, né? Essa igualdade de pressão entre os dois compartimentos aqui, e daí esse jeito ruim, essa sensação ruim acaba passando. Tá bom, e depois nós vamos então para o nosso querido órgão principal aqui do nosso sistema respiratório, que é os pulmões, ou seja, o pulmão, né? Então, olha só, veja que o nosso pulmão, ele apresenta dois lóbulos, o lóbulo direito e o lóbulo esquerdo. No lóbulo esquerdo, ele tem uma certa diferença do direito, olha só, ele tem essa cavidade aqui. E o que vocês acham que fica nesse espaço aqui, que faz com que o lóbulo esquerdo seja um pouco menor? Muito bem, o coração. Olha só, então o coração ele acaba ficando nessa região, tá? Então o lóbulo esquerdo é dividido em lóbulo superior e inferior, enquanto que o direito é em superior, médio e inferior. Lembrando que aqui nós vemos sempre a imagem espelhada, né? A relação de direito e esquerdo sempre vai ser com relação ao paciente, ou seja, aqui é o lado direito do paciente que estamos vendo. E eu queria falar agora um pouco sobre as pleuras, ou seja, as pleuras, elas são uma camada que reveste o nosso pulmão, ou seja, ela vai proteger e fazer com que o nosso pulmão se deslize ali entre a cavidade interna torácica. Nós vamos ter ali dois tipos de pleura, tá? A pleura parietal e a pleura visceral. Pleura parietal, ela vai estar colada ali na nossa caixa torácica. E aqui, olha só. Deixa eu ver se tem uma imagem mais bonita. Aqui, olha só. Então nós temos aqui, olha, a pleura parietal colada na nossa caixa torácica e a pleura visceral, que é essa daqui, vai estar colada na parede do nosso pulmão. E entre elas nós temos uma cavidade. Essa cavidade tem um vácuo, tá? Eu digo um vácuo porque as duas pleuras elas ficam grudadinhas umas nas outras e esse, entre aspas, vácuo, não é bem vácuo, né? Porque ele é preenchido com uma substância, um líquido, que possibilita a não fricção entre as duas pleuras, porque senão, imagina, toda vez que você vai respirar, você acaba friccionando ali, gera um desgaste, né? Então, tem esse líquido que apresenta uma pressão negativa. Por apresentar uma pressão negativa, caso ocorra uma perfuração aqui na pleura, esse ar que está fora, ele acaba entrando, porque o ar sempre vai do lugar onde tem maior pressão para o lugar onde tem menor pressão, né? Então, se ele acaba entrando, isso faz com que o lóbulo do nosso pulmão se colapsa, ou seja, ele fica menor. Deixa eu ver se tem uma foto aqui. Não vai ter uma foto. Nós chamamos isso de pneumotórax. É quando nós temos
na verdade, o preenchimento dessa cavidade entre as pleuras por ar ou por algum líquido ali, né? Não, na verdade por ar, porque pneumo é de ar, tórax é ar no nosso tórax ali, onde ele não deveria estar na verdade, né? Ele deveria estar aqui dentro dos nossos lóbulos dos pulmões, mas ele está entre o espaço pleural. Então, isso é um problema. Por quê? Se ter um pulmão menor, reduz a capacidade respiratória, você reduz a hematose. Hematose é a troca de gases que é feita nos alvéolos dos pulmões, tá? Então isso é um problema e deve ser tratado, né? Existem daí vários tratamentos para esse problema. Mas beleza, então. Tendo uma vista geral aqui, né, nós temos o nosso osso externo, as costelas, temos aqui os nossos músculos intercostais que estão entre as costelas, e olha só esse carinha grandão aqui, é o nosso diafragma. Veja que o diafragma, ele é responsável, juntamente com os músculos intercostais, por fazer a expansão da nossa caixa torácica. Ou seja, quando nós respiramos, o diafragma e os músculos intercostais se contraem. Veja que você faz força para você respirar, né? Ó. Respira aí comigo. Fez força. Então, você contraiu o diafragma, tá? Você aumentou, ó, contraiu o diafragma, aumentou o volume. Com o aumento do volume, você diminui a pressão dentro do pulmão. Se diminui a pressão dentro do pulmão, mais ar vai entrar, tá? Por quê? Diminuiu a pressão aqui dentro, olha só. A pressão de fora faz com que o ar entre, tá? Uma coisa... Enfim, é assim que funciona a respiração. Quando você diminui a pressão, faz com que o ar entre. Bom, beleza. E dentro desse pulmão, né, então nós vamos ter ali várias divisões internas. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma foto um pouco melhor para a gente falar sobre a traqueia. Tá. Acho que essa daqui vai ser... Não, essa daqui... Não, essa daqui vai ser a melhor. Tá, beleza, vai ser daqui mesmo. Então, olha só. Aqui nós temos, né, a nossa traqueia. Ela é grandona, cheia de anéis de cartilagem. Ela apresenta também uma musculatura. Uma musculatura que vai fazer com que ela se contraia. E também na parte interna temos células ciliadas, olha só aqui. Nós vamos desenhar aqui a nossa musculatura. No interno nós temos as células ciliadas. Temos algumas goblet cells, lembra lá? As células que secretam muco aqui, porque a gente quer filtrar esse ar, né? A gente não quer deixar partículas indesejáveis passar para dentro dos nossos pulmões. E depois disso... depois que nós temos essa traqueia grandona aqui, ela vai se bifurcar nos brônquios. Esses brônquios também possuem musculatura lisa, anéis cartilaginosos, e eles podem se contrair fechando, tá, gente? Então, temos os brônquios, depois uma ramificação para uns dutos menores aqui. Enfim, eu vou escrevendo aqui, ó. Eu acho que é assim, broncos. Nós temos daí os bronquíolos. E depois disso nós vamos ter os alvéolos. Alvéoli. Acho que é com 2 Is. Veja que então essa é um caminho que o ar faz para os nossos pulmões. Ele vem pela traqueia, passa pelos brônquios, chega aqui nas ramificações menores, que são os bronquíolos, também com uma musculatura ali que ele é capaz de fechar. E temos aqui, olha só, no final deles os alvéolos. Alvéolos, eles são essas bolinhas aqui.
em que nós temos uma fina camada de células, olha aqui, uma fina camada de células, né, revestindo ele, e depois, ao redor dele, passam-se vários capilares. Esses capilares que carregam as hemácias vão ser responsáveis ali por possibilitar essa hematose, essa troca de gasosa que ocorre no pulmão. Ou seja, o dióxido de carbono, CO2, ele sai, o CO2 vai ser expelido e o O2 aqui, olha só, vai ser puxado para dentro. Então veja aqui é uma fina camada de células, tá, gente? Nos alvéolos nós não temos musculatura lisa. Mas até aqui nos bronquíolos nós vamos ter sim. E todo esse complexo aqui, olha só, com vários alvéolos, nós chamamos de saco alveolar, tá? Uma doença, na verdade, uma característica, acaba sendo uma doença também, em que acomete os alvéolos é o efizema pulmonar. O que é isso? É quando, devido a várias toxinas, a várias agressões a essa parede finíssima dos alvéolos, eles acabam se degenerando. Olha só, eles acabam perdendo a sua conformação, acabam perdendo a capacidade de fazer hematose. Eles ficam, além de ficar menores, né, eles acabam criando ali como se fosse um tecido um pouco mais espesso também. Porque imagina, você agrediu ali, vão vir células tentar reparar aquele tecido e, consequentemente, o tecido que vai ser reparado não vai ser o mesmo do tecido original. Então, isso acaba comprometendo a hematose. Por isso que pessoas que fumam acabam tendo a hematose comprometida, essa troca de gases nos pulmões comprometida. Isso faz com que tenha uma capacidade pulmonar reduzida. Não conseguem correr tantos quilômetros quanto uma pessoa que não fumaria, né? Lógico que isso vai depender muito da condição física de cada um e vai variar muito, mas eu estou dizendo ali na troca com relação ao efizema pulmonar, né? A troca gasosa que ocorre nos pulmões. E olha só aqui, esse é um alvéolo que acabou perdendo essas paredes internas. Veja que com menos paredes internas aqui, você tem uma área menor de troca gasosa e isso acaba comprometendo alvéolo with emphysema. E olha só, veja aqui, olha só como esse pulmão está cheio de efizema. Ok, então coloquei aqui algumas coisas. Olha só. Asma. Então, o que é o asma? O asma é uma inflamação na mucosa. A mucosa é essa região aqui mais interna dos nossos brônquios ou bronquíolos, né? Em que o que vai acontecer? Você tem uma região inflamada. Essa região inflamada ela tende a aumentar de tamanho, né? Se ela aumenta de tamanho, ela reduz aqui o espaço que o ar tem para passar. Veja que aqui esse é o espaço em que geralmente o ar passa. Aqui nós temos, olha só, um brônquio ou um bronquíolo todo inflamado. Coitado dessa pessoa. Veja que agora tem um espaço muito menor para que esse ar atravesse. Por isso que pessoas com asma têm mais dificuldades para respirar. E outra coisa, muitas vezes tem a secreção de um muco aqui também, nesse duto que está inflamado, né? O que acaba piorando ainda mais essa passagem de ar. Então, várias vezes essas pessoas precisam usar a famosa bombinha, né, os bronquiodilatadores, para dilatar esses brônquios, tá bom? E olha só, uma coisa interessantíssima é que aqui no Brasil não, né? No Brasil a medula oblongata, né, que a gente havia aprendido lá no sistema nervoso, ela é chamada de bulbo. E o que é essa medula oblongata aqui ela faz? Ela tem conexões com algumas artérias ou alguns vasos sanguíneos, como por exemplo lá nós temos o nosso... Nossa, tá, eu vou desenhar aqui o nosso
coração. Gente, esse é um coração, tá? Então nós vamos ter ali, ó, nossa aorta saindo daqui bonitona. Depois nós temos ali, olha só, as nossas... Oxe, eu não sei desenhar direito. Aqui, ó. É bem aqui na interseção que ela se divide, né? Eu vou pegar essa aqui mesmo. Olha, então nós temos aqui a divisão das nossas carótidas, tá? Temos a ramificação esquerda e direita e na aorta também. Nesses vasos sanguíneos, eles apresentam alguns baroreceptors e chemoreceptors, que vão estar ligados lá à medula oblongata do nosso brainstem cell. Ou seja, eles vão detectar a pressão sanguínea e a concentração ou o pH desse sangue. O pH do nosso sanguíneo gira em torno de 7,4, tá? Caso nós tenhamos um aumento na concentração de CO2, ou seja, quando nós praticamos muito exercício físico, né? O CO2 acaba aumentando. Esse CO2 em contato com a água, ele vai formar o H2CO3, o gás carbônico. Esse gás carbônico, ele em solução aquosa acaba se dissociando em H+, mais HCO3-, bicarbonato e H+. Se nós temos um aumento da concentração de CO2, consequentemente nós vamos ter um aumento do pH, da concentração de hidrogênios. Aumentando a concentração de hidrogênios, nós deixamos o nosso sangue mais ácido, a acidez aumenta e, consequentemente, o nosso pH diminui, tá? Esses chemoreceptors são responsáveis por detectar esse abaixamento de pH. E ali no nosso bulbo, ali na nossa medula oblongata, que vai ser o centro de comando para fazer a homeostase, ou seja, para a gente deixar e manter o equilíbrio do pH sanguíneo. Então, ele vai aumentar a frequência de respiração. Você acaba ficando mais ofegante, né, quando você acaba praticando exercício físico, exatamente porque a tua medula oblongata ali, o teu bulbo está mandando você respirar mais rápido. E perceba que, apesar de nós termos um controle sobre o nosso ritmo respiratório, ele é também, né, controlado por o nosso sistema nervoso autônomo. Ou seja, nós não conseguimos parar de respirar. Ou seja, mesmo se nós quisermos, nós não conseguimos parar de respirar, tá? Chega uma hora ali que é instintivo, o nosso bulbo manda, vai respirar. Então, beleza. Então, assim é feito o controle do pH sanguíneo e é detectado os níveis de CO2 no sangue, consequentemente, né, do pH sanguíneo ali. Então é isso que faz com que nós controlamos o nosso ritmo respiratório. Haldane e Bohr effect. Isso aqui eu vou deixar para explicar no exercício, tá, gente? Então vamos lá para alguns exercícios, né? Olha só como o IMET acabou cobrando. Which one of the following is found below the diaphragm of a human? Gente, então o nosso diafragma está aqui, né? Olha só. Importantíssimo a gente ter uma noção aqui de anatomia nessas horas. Então, olha, o nosso diafragma está aqui. O nosso coração ele vai estar aqui assim, né? Também. O nosso fígado aqui, o nosso pâncreas, o nosso trato digestório. E tudo vai estar aqui embaixo. O nosso... Na verdade, o nosso coração ele vai estar mais aqui em cima, né? Ele vai estar ocupando uma parte aqui do lóbulo direito do nosso pulmão. Então tá bom, olha só. Voltando lá. Which one of the following is found below the diaphragm of a human? O coração, ele está embaixo do diafragma. Veja que ele tem uma cavidade ali no lóbulo no lóbulo esquerdo do nosso pulmão. Então, ele não está embaixo do diafragma. Nós temos o nosso pulmão aqui, né? Olha só. Bonitinho. E o nosso coração aqui está mais ou menos aqui, né, gente? Mais ou menos. Sabem que eu sou muito bom no desenho. Pulmonary vein. Nosso coração acaba soltando aqui, olha, as veias pulmonares. Não, então. Liver. Onde está o nosso famoso fígado? Olha aqui, nosso famoso fígado, né?
Então ele vai estar aqui. Vai estar embaixo do nosso diafragma? Sim, vai estar embaixo do nosso diafragma. Pulmonary arteries. Tudo em cima aqui, né? Olha só, as artérias pulmonares e as veias pulmonares, elas precisam estar todas aqui em cima. Alvéolos. Não, gente, os alvéolos, eles estão dentro aqui dos pulmões, portanto, acima do diafragma, tá bom? 2. An otherwise healthy human has an asthmatic attack. The areas may become narrowed. Essa é muito boa. Which of the following statements are correct? O tratamento de asma pode causar o relaxamento dos músculos circulares dos alvéolos. Lembra lá, né, que nós tínhamos aqui vários músculos circulares que podem fazer a contração ali? De quem, gente? Dos brônquios e bronquíolos. Alvéolos não possuem músculos, tá? Então veja que os alvéolos não se contraem. Eles fazem a troca gasosa. Olha aqui. Eu acho que aqui vai estar melhor explicado. Olha só, esse aqui é um alvéolo, né? Se vocês vão ver na aula... na aula não. Na lâmina do microscópio, se vocês colocarem um alvéolo ali, vocês conseguem ver que eles são, olha só, uma fina camada de células, né? Depois aqui nós temos a traqueia. Agora sim, traqueia, o brônquio, a segmentação dos brônquios, depois os bronquíolos, veja como eles se tornam bem pequenininhos, mas ainda nós temos aqui, olha só, essas segmentaçõezinhos. E depois terminal bronchioles, para depois nós temos os... enfim, no final aqui vai ter os alvéolos, tá bom? Olha só falando um pouco sobre uma seção transversal aqui da traqueia, nós temos a nossa cartilagem, tá? Lembrando aqui que ela é uma cartilagem, hyaline cartilage, e ela é em forma circular com os músculos, temos algumas glândulas e o lúmen dela, tá? Nos nossos brônquios também apresentamos cartilagem, e aqui, olha só, smooth muscle. Isso nos brônquios. Nos bronquíolos temos muscle aqui, todo em volta. Temos também umas células especiais, a Clara cells, que secretam um surfactante, ou seja, para deixar essa superfície lisa também, para que, o que acontece? Os nossos alvéolos, eles são todos naquele formato de bolinha, né? Imagina se nós pegássemos uma bexiga, inflarmos ela e depois esvaziar. Veja que ela fica toda murcha, né? Então, para que ela não fique daquele estado murcha e grude nas paredes ali, né, da pleura, existe esse surfactante que é secretado tanto do lado de fora quanto do lado de dentro, tá? Para ajudar a manter o formato desses bronquíolos e alvéolos. Olha só, no asma aqui, olha só, essas airways, elas conseguem ser quase que totalmente fechadas, tá? Então nós temos, olha só, já ali até na terminação dos bronquíolos, quase perto dos alvéolos, a gente consegue ter o fechamento dessas airways. E elas podem se fechar quase completamente. Nos terminal bronchioles, que são aqueles raminhos, né? Então, temos aqui, olha só, o sistema parasimpático. Cause the smooth muscles to contract. Lembra que no parasimpático nós estamos relaxados, nós não precisamos ter uma troca tão intensa de oxigênio. Então eles relaxam, eles contraem esses músculos para que passe menos ar. Agora, no simpático, quando você está em alerta, é flight or fight, você precisa de muita oxigenação nos teus alvéolos. Esses músculos relaxam para dar uma abertura maior e mais passagem de oxigênio, tá bom? E olha só nos nossos queridos alvéolos ali, né, que são os nossos dutos que vão fazer realmente a troca gasosa.
Aqui é uma seção, um corte dos nossos alvéolos. Tem aqui uma célulazinha que vai fazer... acho que pode ter até mais de uma aqui, né? Que vai ter uma tight junction entre elas ali para... Enfim. Só que elas vão ser finíssimas para conseguir fazer essa troca com os vasos sanguíneos. Mais uma representação aqui para vocês verem. Olha só uma coisa interessante aqui. Veja que aqui nós temos um alvéolo. Pode parecer que não, né? Mas olha só aqui. Esses alvéolos, esses sacos alveolares estão preenchidos. Ou seja, há uma pneumonia aqui. Quando eles estão preenchidos, eles não conseguem fazer trocas gasosas. Por isso que é perigoso também a pneumonia, porque você reduz a capacidade de troca gasosa nos pulmões. Beleza, então, esse exercício acabou rendendo muito conteúdo mesmo, por isso que eu achei ele muito interessante. Então, a 1 está errada, né? 2. The bronchi não tem cartilagem, so narrowing can occur. Tá, você pode ocorrer o estreitamento dos brônquios, porém, eles têm cartilagem, tá? Então, não. The left bronchus is less likely to narrow because the heart is typically on the left side. Por que typically? Tá? Veja que algumas pessoas podem nascer com o coração do lado direito. É uma situação rara, mas que acaba acontecendo, é que todos os órgãos eles acabam ficando espelhados, ou seja, o fígado fica do lado direito, fígado vai ficar no lado esquerdo, né, nessa pessoa, o coração fica do lado direito, fica tudo invertido, tá? Então, enfim. Isso daqui ele tomou cuidado por falar isso, com certeza, mas esse não é o motivo, porque ela é less likely to narrow, tá? Isso aqui não tem uma relação com isso, ser do lado esquerdo ou direito, né? Porque o coração tá ali que ela não vai se fechar. Então, errado também. Acho que gabarito letra E. Indo agora para a 3. Olha só o que nós vamos ter. The three statements below are about exhaling. Exalar o ar, né? Quando você inspira e expira. Isso mesmo. Então, olha só. The ribs swing down and inwards during exhaling. Ou seja, as nossas costelas elas vão para baixo e para dentro quando estamos exalando. Verdadeiro. Quando nós estamos inspirando é o contrário. Veja, você inspira, contrai o diafragma, contrai os músculos intercostais, você aumenta o volume da caixa torácica e elas vão para cima e para fora. 2. The diaphragm muscle contract during exhaling. Não, contrário. Veja que quando você inspira, que eles se contraem, tá? Você faz força ali. Tanto os músculos intercostais quanto o diafragma. Não sei por que eu marquei certo. Está errado. The pressure in the lungs decrease during exhaling. Tá, agora é uma coisa que pode ser confusa para alguns. Mas a partir de agora vocês nunca mais vão confundir. Olha só. Nós temos aqui o nosso pulmão. Imagina o seguinte. Para que você consiga respirar, inspirar, imagina uma seringa que tem ali o diafragma. Se você tampar ali a ponta da seringa e puxar o êmbolo, o que vai acontecer? Vai gerar um vácuo. Veja que você está puxando ar para dentro. O diafragma faz do mesmo jeito. Ele puxa o ar para dentro, tá? Se ele puxa o ar para dentro, você diminui a pressão. Veja que quando você puxa o êmbolo da seringa, você está diminuindo a pressão interna, você está criando um vácuo. Por isso que, quando você está exalando, você faz um movimento contrário de empurrar o êmbolo, esse êmbolo vai aumentar a pressão.
Imagina que a seringa agora está cheia de ar, você tampa a ponta dela e empurra o êmbolo. O ar quer sair. Você aumenta, a pressão ali dentro vai estar maior, tá? Então por isso que quando você está exalando, a pressão nos pulmões increase. Tá certo. Ela increase. Isso aí. 1 e 3, gabarito, letra E, tá? Deixa eu só conferir o gabarito aqui para ver se é este mesmo. 3E, isso aí. Próximo agora. 4. The bar chart X and Y mostra a concentração de algumas substâncias. E ele fala assim, olha só, tem o nosso órgão X e o nosso órgão Y. Reparem que aqui, lógico que acaba envolvendo outras matérias ali de biologia, mas nós temos o antes em branco e o depois em preto. Então, antes de passar por aquele órgão, nós tínhamos bastante oxigênio e depois nós temos um pouco menos. Porém, nós temos mais dióxido de carbono depois que nós passamos por esse órgão. E outra coisa interessante aqui, a quantidade de ureia diminuiu. Aonde que nós temos a filtração, a retirada de ureia do nosso corpo? Isso mesmo, kidney. E depois, no órgão Y, nós vamos ter aqui o efeito contrário, né? Nós tínhamos pouco oxigênio e saímos com muito oxigênio dele. Ou seja, vai ser lá nos nossos pulmões. Kidney X, Y, pulmão. Kidney X, Y, pulmão. Na 5. A lizard was placed in a chamber with a constant flow of air. A temperatura dessa câmara foi variada entre 25 e 10 graus Celsius. Além da temperatura e do tempo, all other variables were kept... Além da temperatura e do tempo, todas as outras variáveis foram mantidas constantes. The carbon dioxide concentrations in the air leaving the chamber are shown below. Então, olha só, leaving the chamber, tá? Perceba que a uma temperatura maior, você tinha mais dióxido de carbono sendo exalado. A uma temperatura menor, você tem menos dióxido de carbono sendo exalado. Então, entre 25 graus Celsius, a respiração, o rate respiration do lagarto, ou da lagartixa, né, é inversamente proporcional à temperatura do ambiente. Então, quanto maior a temperatura, mais CO2, ou seja, você tem uma maior respiração. Então, não é inversamente proporcional, é diretamente proporcional. 2. Os dados demonstram que o lagarto está somente respirando aerobicamente. Olha, aqui ele acaba falando... Não dá pra gente afirmar uma coisa dessas, né? Que ele vai respirar só aerobicamente. Porém, o que a gente pode ver? Perceba que nós temos oxigênio suficiente aqui, né? Para suprir a demanda de oxigênio desse lagarto, tá? Então veja que ele respiraria anaerobicamente caso houvesse a falta de oxigênio. Aqui não tem a falta de oxigênio. Veja que ele falou que as outras variáveis elas são mantidas constantes, tá? Então, uma afirmativa dessa daqui não pode ser, a gente não pode concluir a partir dos dados observados. Veja aqui na 3 então. The carbon dioxide could be detected by passing the air leaving the chamber through lime water. Olha só, lime water é uma solução de hidróxido de cálcio, tá? Essa solução de hidróxido de cálcio, ela vai produzir OH em solução, OH-. Veja que esse OH-, ao entrar em contato ali com o dióxido de carbono, olha só, o dióxido de carbono, que em água, ele vai acabar se transformando em ácido carbônico,
que se dissocia em H+, mais bicarbonato, tá? Esse H+, ele vai entrar e reagir com o nosso OH-. Então, veja que nós temos também a formação aqui, olha só, de CaHCO3, 2. Bicarbonato de cálcio, o que que poderia formar dar uma deixar a água turva ali, né? Então isso faria com que nós conseguiríamos ver se realmente tem muito dióxido de carbono passando por aquele ar, né, contido naquele ar, ou pouco, tá? Então esse poderia ser um método utilizado para medir a quantidade de CO2 que sai ali dessa câmara. Então, 3, gabarito, letra D. Pessoal, estão gostando da aula? Então fiquem ligados, porque na próxima aula a gente vai continuar esse assunto que é importantíssimo, que é o sistema respiratório. Então, tá bom? Até mais. Até a próxima aula. Tchau, tchau.